Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de 1 Crônicas, capítulo 12. Nós vamos ficar nesse texto aí. Acharam? Amém ou não amém? Primeira Crônicas, capítulo 12. Amém, Jesus. Nós vamos pegar alguns versículos. Não vou ler a história inteira, mas essa história conta os homens que foram até Davi em Ziglag e se uniram ao exército de Davi. Capítulo 12, o verso 8, começa a leitura, e no versículo 8 diz assim: E dos gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto. Varões, homens, para quê? Armados com rodela e lança. E os seus rostos eram como rostos, e eles eram ligeiros, como corças. Éssero o cabeça, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Elzabade o nono, Jeremias o décimo e Maquibanai o undécimo. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército, e um dos menores tinha o cargo de 100, e o maior, e estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. E a igreja diz: nós temos muitas coisas para ver hoje, então meio que acelerei até o café e tudo mais. Porque aqui conta um texto de homens que abandonaram a liderança de um rei e que firmaram aliança com aquele que eles acreditavam que era o verdadeiro rei, que era o rei Davi. E eles foram até Davi para fazer parte do seu exército. Eu gosto de chamar a atenção da igreja e dizer que para Deus salvar, Ele não faz acepção de pessoas. Amém? Concorda com o pastor? Deus salva todos, sim ou não? Eu salvo o pecador, eu salvo o drogado. Concorda com o pastor? Para salvar, Deus salva todos, não há acepção de pessoas. Mas para Deus usar, Ele escolhe aqueles com qualidades específicas. Deus, Ele salva todos, mas Ele não usa todos. Porque para usar, precisam de preparação. Quem está comigo aqui? Eu quero começar a mensagem falando isso. Deus está aqui para salvar toda a igreja. Só que Ele não quer só nos salvar. Ele quer usar cada um de nós. Ele quer me usar, Ele quer te usar. Mas para usar,
há acepção de pessoas. Para usar é necessário algumas características. A Bíblia fala que eles se retiraram para assumir o exército e criar uma aliança com o rei Davi. Quem é o nosso rei? Que a gente canta, Rei dos Reis e Senhor. Quem é o nosso rei? O nosso Deus. E se você hoje está aqui, é porque você faz parte do exército. Então tem que ter características. Tem tantas características. E nós vamos estudar aqui. Título da mensagem de hoje: Homens preparados. Pergunto: essa igreja está preparada para peleja? Certeza mesmo? Ou quando a peleja aparece, ai meu Deus, me livra. Porque a primeira coisa que a gente faz é essa oração. Quando estoura uma batalha espiritual na nossa vida, um problema, uma guerra, um conflito, a primeira oração que a gente faz é o quê? Ah, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Sabe o que você fez? Você se alistou a um exército. Guerreiro tem que quê? Tirar férias. Guerreiro? Amém, Jesus. Quem está comigo aqui? Primeiro ponto da mensagem. Valentes não são dominados. Nós vemos ali, eles eram homens de guerra para pelejar. Amém? Eles eram valentes. E ser valente não significa... Significa... Amém? Uma vez eu vi uma pessoa falando no altar, dizendo, não, valente é aquele que não tem medo. Não, não existe isso, irmão. Todos nós temos os nossos medos. Concorda com o pastor aqui? Ou tem um sinal, pastor, não é medo, é receio. Você pode nomear o que você quiser, mas é medo. O valente, ser valente não significa não sentir medo, mas significa não permitir que o medo tome decisões. Porque quando a pessoa está com medo, ela acaba desistindo de muitas coisas. Amém? Quem está comigo aqui na mensagem? Irmão, o valente toma decisão mesmo diante de muita pressão. E uma coisa que a gente vive hoje é uma vida de pressão. Concorda comigo? O valente, a qualidade de valente, ele enfrenta aquilo que precisa ser enfrentado. Você quer saber se você é valente? Se você está enfrentando aquilo que precisa ser enfrentado. Para um pouco e analisa. Reflete um pouco. Você está enfrentando o que precisa ser enfrentado ou você está fugindo? Ser valente e ter essa qualidade, ele não paralisa diante das dificuldades. Ele não abandona a missão e o propósito porque agora ficou difícil. Ele é valente. Ele não deixa que o medo tome decisões por ele. Quem está comigo aqui? Amém? Irmão, amém. A palavra de Deus diz em Apocalipse 2:18: os tímidos não herdarão o reino de Deus. A falta de valentia, os tímidos e os covardes.
Eu sempre costumo chamar a atenção sobre isso. Poderia ser qualquer um na lista de Apocalipse. Qualquer um. É 21:8. Mas o que encabeça a lista são os covardes, os tímidos, os medrosos. Podia ser os feiticeiros, os que não herdarão o reino dos céus. Não sei se você já leu lá em Apocalipse 21, tem uma lista dos que não vão herdar o reino dos céus. E o primeiro deles é o covarde. Poderia ser o feiticeiro, o adúltero, o idólatra, o ladrão, o roubador, que tem muitos nomes naquela lista. Mas o primeiro que está lá é o covarde, o tímido, o medroso. Então você que faz parte do exército de Deus, tem que ser valente. Você tem que começar a enfrentar aquilo que você está evitando de enfrentar. E que hoje Deus venha colocar essa coragem através do Espírito Santo dentro de você. Amém, Jesus? Amém. Aqui o versículo 8 diz que os homens de Gate que foram para Davi, eles eram valentes. Quem está comigo aqui? Segundo ponto da mensagem, eu vou correr um pouquinho aqui. O segundo ponto da mensagem: homens de guerra. Repete comigo: homens de guerra. Ou seja, pessoa com quê? Olha o que o texto diz: homens de guerra para pelejar. Eles sabiam. Você sabe por que está aqui hoje? Não vem dizer que eu estou aqui hoje para comer o pão e tomar o café. E o bolo? Não estavam simplesmente procurando um lugar. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque nós temos. Amém? Quem tem propósito sabe aonde chegar. Você sabe onde você quer chegar? Só quem tem propósito sabe. Eles eram homens de guerra para isso. Amém? E quem tem propósito sabe que por aquele propósito vale a pena lutar. Pessoas que não têm propósito, ela abandona as coisas. Porque é muita dor de cabeça. Porque é muito estresse. Eu não mereço passar por isso. Mas quem conhece o propósito, essa pessoa ela tem no coração: vale a pena lutar. Nós estamos aqui para isso. Acordar hoje cedo. Estava bem quentinha a nossa cama. Estava quentinho lá? Ah, tão bom, irmão. Aí se arruma, vem pro culto. Aí eu e minha filha nós saímos do apartamento, aí fomos pro estacionamento para pegar o carro. Quando a gente dobra, mas vem um ventinho bem gostoso. Quase congelou a gente. Entramos no carro, estava ali 9 graus. Foi 9 graus. Provavelmente a minha cama deve estar com uns quase 30, tá bem quentinho. Mas vale a pena levantar, enfrentar o frio, porque a missão que eu tenho, vale a pena lutar por ela. Amém, Jesus. E tem pessoas que de repente hoje, por opção de querer ficar na cama, não quiseram vir. E de repente já há alguns meses já não estão vindo. E muitos cultos já não estão buscando, porque o que falta para ela é a missão. É entender, é saber onde quer chegar. Amém? Quem está aqui comigo? Nós precisamos ser pessoa de guerra, ou seja,
pessoas que tenham propósito. Lembra a mulher hemorrágica? Ela saiu de casa e ela saiu com um propósito. Então, somente eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. E aí tinha uma multidão que apertava e ela foi indo, porque ela tinha na sua mente: vale a pena lutar esta batalha para alcançar o objetivo da minha missão. Qual era a missão dela? Tocar na orla de Jesus para ser? E o resto da história você conhece? Ela toca, sai virtude de Cristo e ela é curada. Propósito. Nós precisamos ser uma igreja de propósito. Amém. A pessoa que ela é de guerra. Tem pessoa de guerra aqui? Amém. Oh, glória. Adoro domingo de Santa Ceia. Dá café pro povo, o povo já... Amém! Aleluia. Irmão, quem é de guerra não troca princípios por conveniência. Quem é de guerra não quebra princípios por conveniência. Ah, me convém ficar. Não, eu vou lá. Vou lutar, vou levantar de madrugada. Se Deus está me chamando, eu vou orar. Eu vou ler a palavra. Por conveniência é mais fácil ficar vendo uma televisão ou ficar rolando as redes sociais no celular. Mas porque é uma pessoa de guerra, ela não quebra princípios por conveniência. Posso ouvir um glória a Deus aí? Porque ela entende que existem batalhas que precisam ser enfrentadas. Tem que ser pessoa de guerra. Amém? Eu anotei no meu esboço uma grande verdade. Quem não sabe pelo que está lutando, qualquer coisa o faz desistir. Apóstolo Paulo disse: eu combato, mas não como combatendo o ar. Ou seja, eu tenho um objetivo no que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo só por fazer. Eu sempre digo, a gente não tem que vir no culto só porque é dia de culto. Tem que ter proposta atrelada à palavra de Deus. Amém, igreja? Paulo diz: eu combato não como combatendo o ar. Eu corro, mas não como uma coisa incerta. Ele tinha objetivo. E nós precisamos ter objetivo, nós precisamos aprender sobre propósito. Amém? Quem está comigo aqui? Irmãos, nós fomos chamados para uma vida de peleja. Nós não fomos chamados para uma vida sem peleja. Nós fomos chamados para vencer as lutas, se a gente colocar Deus na frente de tudo. Terceiro ponto da mensagem. Esse é forte. Terceiro ponto é armados. Qual é o terceiro ponto? Armados. Olha o que eu botei ali. Não basta, é preciso armados com escudo. Observe, eles não foram para a batalha. Olha o guerreiro aí, todo armado, ó. Amém? Quem está comigo aqui? Amém. Armas fala sobre preparo. Irmão, não basta a gente dizer eu quero fazer. Nós precisamos fazer a pergunta: eu estou preparado para fazer? Tem pessoas que querem grandes responsabilidades. Tem pessoas que querem lugares de destaques.
mas elas não querem passar pelo processo da preparação. Lembra quando Davi falou para Saul, quando o gigante estava desafiando um guerreiro para lutar com ele? Lembra? Que Golias desafia e diz: me dá um guerreiro que lute contra mim. Lembra disso? E Davi vai até o Saul e ele diz para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Aí o rei disse para ele assim, ó: contra esse filisteu tu não pode ir, porque ele é homem de guerra desde a sua mocidade e tu ainda é moço. Quem lembra disso? E aí a quem lê acha assim, o rei desprezou Davi. Não. O rei estava falando algo e dando uma lição que muitos não pegaram. O rei estava dizendo: meu querido, não basta querer vencer, tu tem que estar preparado para vencer. Repete comigo e diga: não basta querer vencer, tem que estar preparado para vencer. É isso que o rei está falando. Falou: meu amado, eu sei que tu está todo aí querendo lutar contra esse rapaz, só que esse rapaz, aí esse gigante, ele está, essa é a palavra, ele está o quê? Preparado. Porque ele é guerreiro desde a mocidade. Hoje ele é um homem, ele tem experiência, e você é moço. Aí o que Davi teve que fazer? Teve que dar o currículo dele. Falou: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Lembra disso? Quem lembra aí? Aí vem o leão, vem o urso, lembra disso? E eu fui até ele, livrei a ovelha da sua boca, segurei pela barba, o feri e levantando-se contra mim, o matei. Ou seja, eu não estou aqui só querendo, eu estou aqui porque eu já estou preparado. Tem gente que quer, eu quero isso, eu quero aquilo. Você está preparado? Você está se preparando? Esse é o problema, irmãos, do religioso. Não! Deus vai me capacitando. É assim mesmo que tu vai? É assim mesmo? Não vai se preparar? Eu li toda a Bíblia e todos os milagres que aconteciam é porque as pessoas se preparavam para o milagre. Já preguei centenas de mensagens aqui na igreja aqui. Uma mulher perdeu um marido que era profeta, estava endividada, os credores iam levar os seus filhos para pagar a dívida. E ela vai até Eliseu, e Eliseu manda ela pegar vasilhas com os vizinhos, lembram disso? E acontece a história que a gente conhece, que é a multiplicação do azeite. Mas a Bíblia diz que ela chamou o filho e disse: me dá uma vasilha. E ele dava, ela derrubava o azeite que estava cheia, colocava a parte. Me dá outra vasilha. O que acontece? Ela pede mais uma vasilha e o filho diz: acabaram-se. E a Bíblia diz: e o azeite cessou. As vasilhas representam a capacidade. Ele falou: Deus vai multiplicar, mas você tem que te preparar para conter o azeite. Nós precisamos nos preparar. Quem está comigo aqui? Eu sempre digo essa frase: o homem de Deus e a mulher de Deus são adquiridos por experiência. Precisamos de experiência. Amém? Quem está comigo aqui? Um chamado sem preparação pode produzir frustração. Amém?
Quando Deus chama alguém para uma missão, essa pessoa precisa buscar conhecimento, precisa buscar maturidade, precisa buscar experiência e capacidade. Amém? Quanto mais vasilhas tu tiver, mais azeite vai ter na tua casa. Quanto mais você se preparar, mais abençoado você vai ser. Por que você acha que o apóstolo Paulo foi que mais escreveu livros no Novo Testamento? Porque ele era o cara mais preparado, o cara que mais estudou, o cara que mais buscou, o cara que mais se inteirou, e ele foi. Pedro era o líder da igreja. Jesus sobe, Pedro assume a liderança da igreja. Pedro tem 2 livrinhos. Paulo escreve quase todos. Mais da metade do Novo Testamento é escrito por o apóstolo Paulo. Porque o homem se preparou. Amém, Jesus. Quer chegar lá? O que você está fazendo então para chegar lá? Está se preparando? Está buscando? Você diz assim, pastor, eu quero me livrar das dívidas. O que você está fazendo para se livrar das dívidas? Mais dívidas? E tem crente que quer se livrar da dívida, faz mais dívida e diz assim, Deus proverá. Essa é a frase de todos que estão no SPC hoje. Deus proverá. O amanhã pertence a Deus. Só que você está fazendo escolhas erradas hoje. O que você está fazendo? Se preparando para alcançar o que você quer. Pastor, eu quero abrir uma empresa. Amém, aleluia. E o que você está fazendo? Está estudando, aprendendo sobre administração, está estudando sobre o ramo da empresa que tu quer abrir, está analisando o mercado, vê como é que é, onde você quer abrir, como é que é ali em volta, como é que é a concorrência, tem público. Não, pastor, o senhor está ficando chato assim. É por isso que uns dão certo e às vezes nem Deus tem. Mas tem preparo, mas estavam preparados, enquanto uns só vão no Deus proverá, só que ela não se preparou para nada. Lembra a mensagem que eu preguei alguns domingos atrás? Eu estava com uma pá na mão aqui, essa você lembra, né? Você quer água, mas não quer cavar, que a água tem que se preparar antes para conter a água. Amém? Quem está comigo aqui? Ponto 4. Olha o ponto 4. Rosto, visão, coragem, foco. E os seus rostos eram rostos de... Essa é uma imagem. O leão não é conhecido apenas pela força. Ele também representa ousadia, presença e determinação. Só olha para a pessoa do lado, não fala nada, só olha para ela, olha para a pessoa que está ao teu lado aí, está na tua frente. Só olha aí. Olhou? Posso te fazer uma pergunta? Essa pessoa está com o rosto de leão? Eu não fiz chapinha hoje, pastor. Para de olhar pro meu cabelo. Juba de leão. Rosto de leão. O leão, ele não torna atrás. Para o leão tudo é presa. Ou seja, rosto de leão é a pessoa sempre olhar e sempre encontrar uma possibilidade, uma oportunidade. Enquanto todos enxergam um problema, o rosto de leão enxerga oportunidade. Amém?
Eu não lembro a resposta que você deu. Tá com o rosto de leão mesmo? Pastor, o irmão tá assim, ó. O rosto de leão. Tem crente que tu vai dar paz ao Senhor. Paz, seu irmão. Tudo bem? É um irmão, que até a gente não fica bem, né? A gente tá, paz, irmão, tudo bem? Tudo bem? A gente, tá bom. A gente até diminui o tom de voz. E tão desanimado que o desânimo passa pra gente. Você tá hoje aqui, vivo, respirando, na presença de Deus, recebendo uma palavra, então é para você estar com o rosto de leão. E dizer, quer saber, não estou aqui em vão. Eu não vim hoje aqui para ser mais um, quando contarem, tinha fulano, e o Beltrano. Não, você não vem aqui hoje para esquentar banco. Você vem hoje aqui para viver propósito. E quem vive propósito é quem é determinado, é quem tem foco, é quem tem presença. É quando chega no lugar, ele é observado, ele é destacado, porque chegou o leão. Amém, igreja? E você sabe que o leão não é o mais forte, o leão não é o animal mais rápido da savana, não é o mais alto, não é o que tem mais músculo, mas ele é o rei da savana. Porque o bicho é determinado. Pode ter um monte de caçador em volta do leão, apontando para ele, ele continua olhando com aquele olho assim: eu vou te pegar. Hoje Deus abençoou, tem 30 caçador que vai ser lanchinho para mim. Esse é o leão. Não é o crente diz, ai meu Deus, mais um problema. Ai meu pai, quando é que eu vou ter paz? Você é leão ou você é hiena? Tinha um pastor amigo meu que ele dizia para a igreja isso. Não são palavras minhas, são palavras do pastor amigo meu. Ele dizia que a igreja chegava no culto com cara de minhoca, mas o Espírito Santo fazia sair dali com cara de leão. Cara de minhoca é todo, né, molengão para baixo, né, desanimado, parece que está derretendo a cara. Mas nós precisamos ter cara de leão. Amém? Diga assim, rosto de leão. Amém? Irmão, esses homens não olhavam para o tamanho do problema, eles olhavam para o tamanho do seu Deus. Eu sei que você enfrenta grandes problemas como eu enfrento, só que o nosso Deus é maior do que tudo. É esse tipo de rosto que você tem que ter. Tem gente que tu olha de longe, tu sabe que ela está passando por problema. Por quê? Como é que ela está? Ela está o quê, irmã? Ela está como? Com cara de minhoca. De longe, tu vê que a pessoa está com problema. Ela tá, até caminhar, ela caminha assim. Aí ela chega, tu não dá bola, ainda faz assim. Vai chamar a atenção. Eu sei que aqui em Alvorada não existe isso, mas para Porto Alegre tem bastante. Rosto de leão. Tem leão nessa igreja aí? É isso que nós precisamos. Amém? A gente não pode permitir que um problema venha mudar a direção que Deus deu na nossa vida. É rosto de leão, é visão, é coragem, é foco. Amém? Amém.
Vamos para a observação. Tem observação? Ou é o capítulo 5? É o 5, né? Ligeiro, saber... isso aqui é forte, irmão. Ligeiro como? Saber usar o tempo. Ligeiros como corça sobre os montes. A corça possui agilidade para se movimentar em terrenos difíceis. Isso fala de agilidade, rapidez e capacidade de... Amém? Eita glória. Às vezes a pessoa tem rosto de leão. Ela tem foco, ela tem... Mas às vezes ela tem foco, ela tem força, mas demora para agir. E o que está faltando para ela é ser ligeiro como corça. Quem está comigo aqui? Tem gente que possui força, mas não possui velocidade. O crente que demora para tomar uma decisão. Não, pastor, peraí, tô esperando. Está esperando o quê, querido? Está na hora de agir. Tem gente que possui o conhecimento, mas não consegue seguir diante. Tem crente aqui que tem anos de igreja, que conhece a Bíblia melhor que o pastor. Mas é difícil tomar uma decisão. Tem gente que possui até oportunidades, mas está deixando passar. Nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo. A gente precisa entender o que merece e o que não merece a nossa atenção. Tem que ser ligeiro para isso. Isso aqui não merece minha atenção, deixa. Isso aqui precisa da minha atenção, então eu vou aqui. Tem que ser ligeiro como corça. Aí tá o crente lá com o rosto de leão, tem força, tem tudo, mas é demorado. Deus já falou e ele está lá ainda esperando, eu não sei o que. Quem está pegando a mensagem aqui? A gente está desperdiçando o seu tempo e a sua energia com aquilo que não edifica. Nós precisamos ser rápido quando Deus abre uma porta. O tempo é um dos recursos que não pode se recuperar. Dinheiro a gente recupera. Oportunidade talvez volte. Mas o tempo volta? O tempo volta, igreja. Aí eu vejo pessoas reclamando, tem pouco tempo, o dia, só 24 horas. O meu dia tinha que ser umas 36. O problema não é o tempo, é a forma que você está administrando ele. Você ainda não está sendo ligeiro para entender o que pode prender a tua atenção e que você pode gastar teu tempo ali, o que não. E às vezes nós estamos gastando tempo naquilo que não é necessário. Já poderia estar desenvolvendo tuas habilidades. Já poderia estar aprendendo outras coisas, mas está gastando tempo numa coisa desnecessária. Eu já preguei aqui alguns cultos, e aí você vai entrando em umas guerras que nem tua não é. Está perdendo tempo, energia, tudo. Está na hora da gente ser ligeiro como a corça. Amém? Vamos para a observação, rapidinho, para não demorar. Uma observação muito forte do texto. Olhe para a combinação dessas 5 características. Vamos lá, primeira. Valente. O que o valente tem? Tem coragem. Próximo. Guerreiro. O que o guerreiro tem? Próximo. Armado. Próximo. Rosto. Tem visão. Próximo. Ligeiro. Tem. Amém. Irmãos, é isso que Deus deseja formar em nós. Deus quer formar guerreiros
que tenha propósito. Deus quer formar pessoas que estejam armadas, preparadas, com rosto de leão, que tem visão, determinação, força, e corça, que tem agilidade. Amém? Porque, irmão, não basta ter coragem sem preparo. Não adianta ter preparo sem propósito. E não adianta ter propósito se não tem visão. E não adianta ter visão se não tem ação. Um precisa do outro. Amém? Agora sim, irmão, conclusão da mensagem. Talvez você esteja passando por uma batalha hoje. Mas a pergunta não é apenas qual é o tamanho da minha batalha. A pergunta é: próximo. Porque Deus pode usar. Amém. Deus quer fazer de você um valente para enfrentar, um guerreiro para lutar, um soldado preparado para servir, um homem de visão para enxergar e uma pessoa ágil para aproveitar as oportunidades. Amém? Eu coloquei aqui: não peça apenas a Deus que tire as batalhas do seu caminho, mas peça para que Ele faça de você alguém preparado para vencê-la. Se essa batalha está no teu caminho, tem propósito de Deus aí nessa batalha. Então só pede para Ele: Senhor, eu quero vencer. A primeira coisa que a gente ora: Deus, tira de mim, não deixa eu passar por isso. Eu lembro que há mais de 15 anos atrás, uma senhora chegou para mim e disse: pastor, ora por mim, pastor, amanhã eu vou fazer exame. E que não seja nada nesse exame, que o médico está com uma suspeita que seja câncer. E aí eu prontamente ia começar a orar e me veio uma coisa no coração. Eu segurei a mão, falei: irmã, e se for alguma coisa? Sabe qual foi a reação dela? Ela começou a chorar. Não, pastor, Deus não pode deixar. Eu falei: irmã, a gente ora para Deus nos livrar de muita coisa. Mas se a senhora tiver que enfrentar, a senhora vai enfrentar assim? Pesado isso que o pastor está falando agora, né? A gente ora, né, para isso, né? Ela ficou desesperada. E fiquei um tempo conversando com ela até fazer ela entender que existem coisas que Deus livra, mas tem outras coisas que a gente tem que... Em Provérbios diz: se tu te mostra fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena, pouca. Como nós vamos enfrentar as batalhas? Nós sabemos que nós oramos e sempre fazemos isso: Senhor, livra, não deixa eu passar, está repreendido, está amarrado, não é assim que a gente faz? Mas se tiver que enfrentar, se essa tiver que ser a tua batalha, tu vai enfrentar desse jeito? Desesperado? Chorando? Com rosto de minhoca? Não está sendo ligeiro como corça para dobrar o joelho e começar a buscar a presença de Deus? O revestimento de abrir a palavra e vai ler a Bíblia? Posso bater mais? Não? Posso? Quem tem mais de 10 anos de igreja, levanta a mão. Quem tem mais de 20 anos de convertido, levanta a mão. Pastor, mais de 20 anos que eu... Mais de 10?
A igreja aqui tem 13. Mais de uma galera. Posso fazer uma pergunta agora? Está preparado para a paulada? Quantas vezes vocês leram a Bíblia toda? Quantas vezes vocês leram a Bíblia inteira? De Gênesis até Apocalipse. Hoje eu li 5, 6 versículos só. E o próximo culto que você for vir é só semana que vem, se vir, porque nem todo mundo vem. Porque nem todo mundo tem rosto de leão e tem propósito de vir, independente se está frio, está chovendo, eu vou lá. Porque eu fico 6 dias servindo a mim mesmo e as minhas vontades. E eu não posso dar um dia de 2 horas no culto. Porque não tem rosto como leão. Porque não é ligeiro como corça. Porque não está preparado. Porque falta valentia. Não, pastor, mas eu tenho medo de pegar uma gripe. Põe um casaco. Põe um cachecol, põe uma mascarazinha no rosto. A gente não andava de máscara na pandemia? Vem! Tá chovendo, paga Uber. Ou tem que fazer rancho alguma coisa, eu sei que você tem que sair de casa. Por que para Deus a gente não pode fazer? Aí tem crente de mais de 10 anos servindo a Cristo, nunca leu toda a Bíblia. Bem preparado estás. Você está ligeira que não é de correr para a palavra. Eu falava com os obreiros aqui que quando eu fui consagrado a pastor com meus 19 anos, as coisas foram muito rápidas na minha vida. Eu nem passei para obreiro, eu fui direto como ministro. E de ministro fiquei poucos meses e já fui consagrado a pastor. Quando eu fui consagrado a pastor, eu falei, quer saber? Eu com 19 anos. Eu conheço uma boa parte da Bíblia, praticamente quase todas as histórias. Mas eu ainda não li toda a Bíblia, toda. A genealogia, tudo. Falei, quer saber? Eu vou ler. Com meus 19 anos eu li toda a Bíblia. Terminei de ler toda a Bíblia. Pensei, peraí. Tem algumas coisas que eu já não lembro mais. O que eu fiz? Li de novo. E fui lendo de novo. Toda a Bíblia. Eu já li, agora acho que é a 7ª vez que eu estou lendo toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Cada vez que eu li, eu pegava uma tradução diferente. Falei que eu preciso me preparar. Deus me deu uma missão. E pastor que não sabe da Bíblia é complicado. Falei, eu preciso me preparar com 19 anos. Depois que eu me preparei, comecei a fazer cursos. Cursos livres de teologia bíblica, de alguns pontos. Depois falei, não, quer saber, eu vou pegar fazer faculdade mesmo. Fiz faculdade. Comecei a buscar. Se chama preparo. Ah, mas o senhor tem que saber porque o senhor é pastor, é? Alguém conhece uma pessoa que é da religião espírita? Alguém conhece? Alguém que é do espiritismo, alguém conhece? É? Conhece? Vai na casa dela. Vai ver quantos livros ela já leu do espiritismo. É um absurdo. Eu conheço pessoas que são espíritas. Chega na casa dela, tem praticamente uma biblioteca. Uma vez eu fui na casa de 2 pessoas, falei assim, um monte de livro. Ah, isso é tudo o livro da minha religião, eu sou espírita. Uau! Falei, quantos livros você leu desses que estão aqui? Todos. E o crente? 20 anos na igreja não leu a Bíblia toda ainda. Complicado, né? Mas quer vencer a batalha. Mas quer conquistar algumas coisas. Então precisa estar preparado para isso.
Concorda com o pastor? Então que essa palavra hoje venha nos acordar em nome de Jesus. Sejamos verdadeiramente rosto de leão, valente, e sejamos pessoas com escudo e lança, ligeiro como corça. Deus deu a palavra, vai correndo para praticar. Bora, não demora. Aquilo que está roubando teu tempo, foge. O tempo não volta. Estava hoje penteando o cabelo, de manhã, olhando. Acordei com uma cara de minhoca hoje. Posso mais para baixo. Estava olhando. Tem que cortar o cabelo, tá comprido, tem que arrumar a barba. Barba branca. O tempo está passando. Eu lembro que quando eu comecei a pregar a palavra, que eu fui consagrado a pastor, o que eu mais queria é ter barba. E não tinha. Era um piá. Eu queria ter barba para isso, para aparentar mais velho, porque eu tinha 19 anos, todo mundo tinha um preconceito com pastor jovem. Muito, muito jovem. O que eu ouvi já, quando era jovem ali, até meus 20 e poucos anos, meu Deus do céu. Ah, esse piá, esse mijado, essa criança, esse guri. Tem mais outras coisas que não cabe falar no altar aqui. Eu queria ter barba. Tinha um lá e outro gritava, nem ouvia tão longe que estava, os fiapos no rosto. Aí hoje eu estava lavando o rosto, olhando. Eu falei, tempo passa. Barba branca, tem que pintar a barba. Os cabelos estão sendo arrebatados, não estou perdendo, estão arrebatados. Acorda e tem menos cabelo, acorda e menos cabelo. Meu Deus do céu. E está passando o tempo. E esse tempo não volta. Não vamos perder tempo em nome de Jesus. Amém? Fique em pé.